Temos nos livros de Apocalipse, a gente vê o fim. Já é o início do fim. E é tão legal porque Deus deixou um guia para você seguir. Então o Apocalipse é um guia para você, quando chegar ao fim, você não se perca. E você entenda qual foi o teu chamado e como vai ser. Porque a gente às vezes passa o livro e não percebe que ali tem uma instrução do fim. Mas o que a gente vai trazer hoje é as 7 cartas do Apocalipse, ou as 7 cartas que os anjos entregaram às igrejas. E a gente começa hoje a série falando sobre a primeira carta, que é a carta aos Efésios, a carta de Efésios, a igreja de Efésios. A igreja de Efésios, ela é uma enorme igreja, uma grande igreja, onde Paulo tinha já feito o seu apostolado lá. Paulo tinha lançado a palavra nesse lugar. E depois que essa geração ouviu Paulo falar, veio uma outra geração. E o interessante que a gente observa, a gente teve aqui os estudos da carta de Paulo, e provavelmente foi falado isso. Quando Paulo pregou lá, muitas pessoas se converteram, e a igreja era imensa. Quando a gente fala na igreja de Éfeso, a gente tem que imaginar não uma igrejinha pequena. Aquilo era grande. Tinha muitas pessoas que congregavam. E essas pessoas, elas entendiam muito bem a palavra. Elas eram firmes. E Jesus vai dar Deus vai dar uma palavra, vai dar uma direção a João, para que escreva essas cartas. João é aquele apóstolo íntimo de Jesus, o qual foi o único que não foi martirizado, não foi esquartejado, falando mais, foi o único que morreu de velhice. Só que João foi tentado, ele foi jogado no caldeirão de óleo fervente, ele foi exilado, até que ele chegou na ilha de Patmos, onde ele escreveu, onde a ilha de Patmos era fechada, e Deus dá uma revelação a ele sobre essas cartas. E ele leva João e começa: ei João, escreve aí que agora vou te falar sobre as igrejas, sobre essas 7 igrejas. E João começa a escrever. E essa primeira carta é a carta aos Efésios, a carta na cidade de Éfeso. E é interessante porque não é uma carta ela é uma carta curta, mas porém, se você perceber, as outras cartas, quem escreveu foi Paulo, foi Moisés, né? Uma direção, mas essa quem dá a direção é Jesus Cristo. O João só está escrevendo, mas quem está falando é Jesus. É diferente, sabe? Não é Lucas escrevendo o que aconteceu, não é talvez Mateus relatando o que ele tinha visto, não. Aqui é Jesus dizendo: ei João, começa a escrever aí. O próprio Jesus estava dando direção a João. Isso já torna algo muito interessante, porque é Jesus falando. E ela é bem curta. Eu anotei um monte de coisa aqui, eu vou falar para os irmãos. Eu não vou usar nada disso aqui, porque, cara, sempre quando eu anoto, eu não consigo usar. Eu vejo que se Deus me dá me usa, sei lá. Eu não entendo. Mas enfim, quando João começa a escrever, Jesus vai dar a revelação a ele. Cara, é muito interessante essa carta, porque ela vai falar dos Efésios, e ela começa assim, capítulo 2, Apocalipse 2. Eu não tenho Bíblia, eu não trouxe Bíblia. Vai dizer assim: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em suas mãos, da mão direita, ele anda entre os 7 candelabros de ouro. Agora começa. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança.
Cara, Deus conhece você. Deus conhecia esse povo. Agora tu imagina esse povo recebendo essa carta. E Jesus dizendo assim: eu conheço você. Eu conheço o seu trabalho, eu sei o que você tem feito, o teu trabalho árduo, a tua perseverança comigo. Eu te conheço. Aí você recebe, Jesus está te falando: eu conheço tua perseverança, eu sei do que você está passando. Eu sei de que cada um de vocês está passando. E esses caras iam ficar assim: meu Deus, Jesus falando que eu estou perseverando. E ele está diretamente falando a eles, a uma geração que estava ali. E ele começa a dizer: eu sei que vocês sofreram. Eu sei que vocês estão passando, porque existia ali uma caçada contra os cristãos. Não era fácil você estar numa cidade onde tinha uma deusa, que eles têm um templo até hoje. Se você procurar no Google, lá você vai ver o templo de Artemis, da deusa Diana. Ela é enorme. Então lá o pessoal, eles iam e começavam a tirar você da direção. Então esses cristãos, eles perseveraram na palavra. E Jesus está dizendo: eu conheço vocês. Eu sei que vocês perseveraram na palavra. Eu conheço, eu sei do teu trabalho árduo. Pensa bem, é Jesus falando a uma igreja. E ele diz assim: conheço as suas obras. Eu sei das suas obras. Eu sei de você. Cara, Jesus, ele te conhece. Ele sabe. Ele sabe o que você tem feito. Ele sabe o que você tem levantado. Ele conhece as suas obras. Ele conhece tudo o que você tem feito para Ele. Ele sabe de você. E Ele diz assim: sei que vocês não podem tolerar homens maus que põem à prova os seus dizerem serem apóstolos. Cara, eles eram tão firmes na palavra, tão conhecedores, que quando eles olhavam alguém pregando o Evangelho, eles diziam: eis aí um falso apóstolo, um falso pregador, um cara que talvez queria induzir eles ao errado. Eles diziam: você é um falso profeta. Eles entendiam, cara, os caras entendiam de tudo ali. Eles eram entendedores da palavra. Eles conseguiam identificar quem era certo e quem estava errado. No meio de tanta turbulência naquela cidade, eles conseguiam olhar para as pessoas e dizer: ei, você é um falso profeta. Porque ali existia pessoas que queriam enganar os cristãos. E eles olhavam e diziam: eu sei que você é um falso profeta. Por mais que eles estavam orando, por mais que eles estavam orando pelas pessoas, eles conseguiam identificar. E aí Jesus vai dizer: pode tolerar homens maus que a prova que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. O versículo 3: perseveraram e suportaram sofrimento por causa do meu nome, e não tens desfalecido. Aí Jesus vai dizer: vocês têm suportado tudo sobre o meu nome. Vocês têm passado por dificuldades e ainda suportam por mim. Vocês conseguem identificar quem é certo e quem está errado. Vocês conhecem as Escrituras. Vocês caminham. Vocês sabem o que estão fazendo. Vocês andam comigo. E aí Jesus vai dizer: porém, você abandonou o seu primeiro amor. Aí Jesus vai dizer: porém, você perdeu o primeiro amor. E esse primeiro amor, ele não está dizendo quando você aceitou Jesus. Talvez
Eu peguei para mim essa. Porque o primeiro amor, a gente aceita Jesus e a gente começa a ter mais amor por Jesus. Não sei se você me entende. Mas Jesus está dizendo assim: vocês deixaram de me priorizar. Vocês não estão me priorizando na vida de vocês. Vocês estão colocando em primeiro lugar, não a mim, mas qualquer outra coisa. Vocês estão perdendo o primeiro amor. Quem é o teu primeiro amor? Para quem você está servindo? Quem você serve? Sabe, eu posso fazer um monte de coisas, posso estar na igreja, posso trabalhar para Cristo, mas não ter Ele como prioridade na minha vida. Eu posso estar no meio de muitos lugares, posso estar fazendo algo, mas não priorizar Ele no meu coração. Aí Cristo vai dizer: porém vocês não me priorizaram. Vocês perderam o primeiro amor. Vocês não me priorizam mais. Vocês não me amam mais como na primeira vez. Porque da primeira vez vocês me colocavam em primeiro lugar. Agora o que entrou? O dinheiro. O dinheiro é a minha prioridade. Agora o que entrou? A minha namorada. A minha namorada agora é prioridade. Agora entrou meu trabalho. Não consigo mais priorizar Cristo, Ele está em primeiro lugar. Aí Cristo vai dizer: porém, vocês perderam o primeiro amor. De que adianta eu trabalhar para Cristo e não priorizar Ele? De que adianta eles caminhar com Cristo, entender tudo que eles faziam, porém eles não priorizaram, eles perderam o amor. E eu li algumas passagens aqui. Essa era uma nova geração. Era o pessoal que já estava vindo. E a gente tem muito falado sobre isso, sobre uma geração que está vindo, sobre uma geração que está vindo daqui a uns anos. Como vai ser? Como vai ser os seus filhos? Como vai ser a geração futura? A gente tem muito temor e por isso a gente ora constantemente. Porque eis uma geração, a palavra de Deus vai dizer: eu aguardo ansiosamente o despertar de uma geração. Ele aguarda ansioso por um despertar de uma geração. E aí, Jesus está dizendo a eles: porém, vocês não me amam mais como da primeira vez. E não quando vocês aceitaram, mas vocês não estão colocando eu já em primeiro lugar. Eu faço, vocês fazem, vocês entendem, vocês conseguem discernir quem é apóstolo e quem não é. Vocês conseguem discernir quem prega a verdade e quem não prega. Porém, vocês não me priorizam mais em suas vidas. Eu não sou mais o topo da lista em seus corações. Eu não estou mais no topo da lista. Talvez eu esteja ali em terceiro, quarto lugar, mas eu já não sou mais o primeiro. Porém, vocês não me priorizam mais. E é essa mensagem que Deus vai levar a eles. E eles olhando, agora tu imagina, cara, eu fiquei navegando essa mensagem. Imagina Cristo dizer para você, sentado do teu lado, e dizer para você: você não tem mais me priorizado em sua vida. Porque era Jesus falando para eles. Imagina Jesus estar conosco agora, sentado do teu lado, e dizer: o que tu tem priorizado em primeiro lugar? O que você tem colocado em primeiro lugar para você? Ah, mas eu venho na igreja. Sim, você está trabalhando para a obra, mas você me prioriza? Você me ama de verdade? Você me ama a ponto de colocar eu em primeiro lugar em sua vida? Você me ama a ponto de colocar eu em todos os patamares da tua vida? Até que ponto você me ama? Até onde vai o teu amor por mim? Em que ranking eu estou na sua vida? Ah, não, Senhor, você está em primeiro lugar. Examine a si mesmo. Cara, eu olhei para mim mesmo assim.
muitas coisas a gente não coloca Deus em primeiro lugar. Quando a gente está talvez abatido, a gente pergunta. Eu vi algo interessante num filme que diz assim: o que você é? E o cara diz assim: eu sou um professor. Tá, e além disso, se você morrer, o que você é? Eu sou, se você não for mais professor, eu posso dar aula de futebol. Tá, mas se você não tiver mais isso? Eu sou um cristão. Tá, e se você não for mais um cristão, o que tu é? Eu quero morar com Cristo. Cristo ficou em último lugar na vida dele. E talvez a gente olhe hoje para nós, a gente prioriza muitas outras coisas e esquece de Deus. Porque a resposta, quando a gente fala assim, o que você é? Fala assim: eu sou um servo de Cristo. Eu sirvo a Ele. E Ele vai me orientar a viver o hoje e o amanhã. Ele vai me dar direção. Porém, não basta eu estar na igreja, não basta eu frequentar esses ambientes, se eu não tiver Ele como prioridade em minha vida. Não basta eu estar aqui, se eu não tiver Ele no meu coração em primeiro lugar. E Cristo vai deixar muito claro. Ele diz assim: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, viverá a você e tirará o seu candelabro do lugar dele. Jesus deixa muito bem claro quando ele fala sobre isso. Ele diz: ei, veja o que está roubando você de mim. Veja o que você está fazendo, que está tirando eu da prioridade. Cara, quando eu li isso, me veio muito forte assim essa questão. O que a gente faz não significa nada. Porque se eu faço pela minha vontade, ela é apenas um fazer. Mas se eu faço como prioridade aquilo que Cristo tem me chamado, e eu acho que é isso que o diabo tem lançado sobre muitas pessoas, é não entender o seu propósito. Porque você acaba não fazendo nada. O pastor já pregou sobre isso, sobre um corpo. E um membro fora do corpo, ele não consegue fazer nada. Então, imagina o seguinte: a igreja, ela é um corpo. E se nós não entendemos que Cristo é a prioridade e que nós vivemos para Ele, a gente é um membro fora. Será que você entende? Você precisa entender o teu propósito, porque Jesus aguarda ansiosamente para que você derrame aquilo que você tem para derramar. Deus está ansioso e dizendo assim: filho, eu te chamei. Você não é simplesmente algum figurante ou algum telespectador que vem e olha, ouve a palavra e simplesmente vai embora. Cristo tem algo mais para a sua vida. É isso que Ele quer, que você priorize Ele, para que Ele comece a te usar de uma forma genuína. E eles, por mais que essa igreja, cara, tivesse assim, João, Paulo, Timóteo, que alguns historiadores vão dizer que eles pastoreavam essa igreja. Imagina, você está numa igreja onde João, Timóteo, Paulo pastorearam. É uma igreja enorme, que entenderam os princípios. Porém, chegou um momento que eles não priorizavam mais Cristo na vida deles. Eles estavam caminhando de uma forma errada. Caminhavam achando que estavam fazendo bem, porém a prioridade deles era outra. Talvez chegavam em alguns lugares e falavam de Cristo e depois saíam e não priorizavam mais Ele. E tem um detalhe importante, porque Cristo vai dizer assim: mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Esses caras eram pedra de tropeço para a igreja. Esses caras, eles eram terríveis.
E eles odiavam eles, sabe por quê? Porque eles enganavam. Eles vinham no culto e saíam para fora e diziam assim: você pode estar no espírito, mas pode estar na carne também. Esses caras eram terríveis. E a igreja odiava eles. E obviamente Cristo também. E esses caras, eles tiravam toda a atenção deles. Agora tu imagina o seguinte: eles iam lá fazer um banquete enorme para os deuses deles, enorme, e chamavam: vem, vocês podem comer também, vocês podem se alimentar também, olha aqui, vem comer. Eles faziam um banquete para os deuses e chamavam os cristãos para ir se alimentar nesse banquete. E Jesus vai dizer: porém, se vocês perseverar, vocês vão comer da árvore da vida. Não se corrompa por esse mundo. Aí Jesus diz a eles: ei, eu sei que esse povo vem sendo pedra de tropeço, mas persevere, porque vocês vão comer da árvore da vida. Da árvore da vida. Aquilo que vai levar eternamente você. E é tão bom quando você ouve essa palavra, porque existe hoje muita pedra de tropeço em nossas vidas. Talvez você olhe assim para a igreja e diz assim: não tem mais tempo. Tem muita gente querendo afastar você do propósito de Deus. E é isso que Satanás quer hoje, tirar você do caminho de Cristo. Tu acha que ele está preocupado se você não está tendo uma vida de prioridade com Cristo? Se você não tem essa vida de prioridade, ele não está preocupado. Agora, quando você começa a caminhar com Cristo, ele vai atacar com tudo. E aí ele vai tentar te tirar do propósito, tirar da onde você tem um chamado. E essa é a grande questão da nossa vida. Se nós entendermos que Cristo é a prioridade, que Ele é o centro das minhas atenções, que Ele está em primeiro lugar em meu coração, e que eu vou caminhar para caminhar e fazer aquilo que Ele tem me chamado, cara, o inimigo não vai ficar calado. E ele vai querer te afastar de alguma forma. Ele vai querer te tirar de alguma forma do propósito. Sabe, não basta nós trabalharmos para Cristo. Nós temos que priorizar Ele em nossas vidas. Não basta nós simplesmente fazermos a obra, se nós não priorizarmos eles em nosso coração. Se Ele não for o centro das nossas atenções. Essa carta é uma carta curta como as outras, mas olha só a tão importante é você chegar ao momento e saber que você trabalhou, que você fez obras, que você fez um monte de coisa, mas não priorizou a Cristo, não colocou Ele como primeiro lugar em sua vida, você não colocou Ele no centro das suas atenções, você fez um monte de coisa, achou que estava grandão, e chega naquele momento de Jesus vai dizer: mas você perdeu o amor que tinha por mim, porque outras coisas já estão sendo mais importantes para a sua vida. Talvez você tenha amado outras coisas e não mais amado a mim. E eu fiz essa pergunta a mim mesmo: o que eu tenho amado primeiro do que antes de Cristo? E aí a gente para para pensar, e eu obviamente respondi na mesma hora que foi o meu filho. E aí na mesma hora veio a resposta: mas quem deu ele para você? Quando a gente olha para quem a gente prioriza, a gente esquece quem nos deu a oportunidade. Quando eu olhei assim, falei: eu amo meu filho. E muitas das vezes a gente faz muitas coisas por ele. Às vezes a gente até deixa de vir nos cultos por causa dele. Que talvez está com febre, está gripado, é ruim de tirar, é frio. E aí você prioriza sem perceber. E esquece quem te deu. Quem
você desejou um dia? Quem te deu algo para você? Talvez você coloque na frente algumas outras coisas, sei lá, eu não conheço a sua vida, mas talvez tu tenha colocado algo e tenha esquecido aquilo que Deus colocou para você. Foi Ele que te deu. Ele é a prioridade dos nossos corações. Ele é o centro das nossas atenções. Quando a gente olha para essa carta, a gente olha e diz assim: Senhor, eu não quero perder o amor que eu tenho para você. Eu não quero perder esse sentimento que eu tenho quando eu estou aqui no altar, ou quando eu estou orando, chorando. Porque esse amor, ele nos acalma, ele nos dá uma direção a nós entendermos aonde devemos caminhar, aonde devemos prosseguir. Eu não sei você, irmão, mas comece a amar mais a Deus. Comece a amar mais a Cristo. Ame Ele de todo o teu coração. Talvez você esteja não entendendo como a gente deve amar tanto a Cristo, mas você tem que amá-lo de todo o teu coração, porque Ele é Cristo em nossas vidas. Ele é aquele que te deu a vida. E se você está aqui hoje é porque você entende isso. Nenhum de nós está aqui porque não entendemos que Cristo morreu por nós. Ele nos amou primeiro. Se você entende isso, você começa a amar Ele mais e mais. Não tem como não disfarçar o que Ele fez por nós. Esse momento que nós estamos aqui só aconteceu porque Ele nos amou. Ele se entregou na cruz por você. Ele te ama a ponto... Deus ama tanto a criação, e eu achei uma coisa interessante. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em templos que Ele fez, com a mão dEle. E qual foi o templo que Ele fez? Foi você, foi cada um de nós. Ele nos fez com as próprias mãos, e Ele habita dentro de nós. Agora imagina se Ele não ama você, o quanto Ele te ama, e quanto nós temos dado esse amor de volta. Talvez nós estamos esquecendo de amar a Ele, esquecendo dos primeiros amor que a gente teve por Ele. Quando a gente estava no auge, dizer: Senhor, Tu és santo, Pai, Tu és a prioridade do meu lar. Tu és prioridade do meu caminho, Tu és prioridade do meu trabalho, tudo, Senhor. Tudo é para Ti, tudo é Teu, Senhor, tudo. Mas chega um momento que o meu filho está de febre, eu digo assim: Senhor, hoje não vou no culto, porque meu filho está ruim. Ele diz: que bom, Tua prioridade. Cara, coloca Deus em primeiro lugar. Eu não sei, eu estou falando de mim, porque a palavra sempre é para a gente. Coloca Deus em primeiro lugar em sua vida. Coloca Cristo em primeiro lugar em seu coração. Tenha um amor por Ele. Ame Ele de coração. Não deixe esse amor esfriar. Não deixe esse amor. Não deixe o diabo tirar de você esse amor que tu tens. Porque Ele está aí dentro de você. Comece a colocar para fora esse amor. Aleluia. Eu anotei um monte de coisas aqui. Porém, cara, Deus me levou para essa direção. Se coloque de pé. Vamos estar orando. Vamos estar agradecendo a Deus. Eu quero deixar aqui, algumas passagens sobre o amor. Cristo vai dizer: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. Colossenses 3,14 vai dizer: acima de tudo, porém, revistam-se de todo o amor, que é o elo perfeito. Aleluia.
Todo amor é o elo perfeito em nossos corações. Todo amor. Aleluia. Vamos vir aqui para frente, irmãos.